Você é um ser espiritual puro, infinito, imortal e eterno, invisível para este mundo. Você nunca morrerá, mas sempre existirá como um estado individual de consciência, progredindo no desenvolvimento e desdobramento espiritual. Não há um Deus misterioso que faça isso por você. Então, o que quer que aconteça para beneficiar você é o resultado de sua própria melhora de estado de consciência. Mas uma vez que você aprenda esta verdade, a revelação se tornará progressivamente melhor do que é neste momento. Esse estado mais elevado de consciência é alcançado pela prática constante. Em todos os seus relacionamentos, em casa, nos negócios, dirigindo ou fazendo compras, é imperativo que você conscientemente contemple a identidade espiritual invisível de cada pessoa com quem você se encontra. Nessa prática, você não vê o corpo, você não vê masculino ou feminino, rico ou pobre, doente ou saudável. Em vez disso, você vê uma luz que brilha nos olhos de cada pessoa, e você se torna consciente do próprio Filho de Deus por trás dessas janelas da alma. Muito pode ser conseguido através da associação com seu professor ou praticante e com os outros no caminho, e você vai se beneficiar muito do seu estado de consciência. Muito progresso pode ser feito vivendo com os escritos e gravações, mas você deve ter cuidado de não depender demais. Os discípulos se beneficiaram da associação com o Mestre, mas não o suficiente, e a maioria deles cometeu sérios erros. Foi apenas depois que o Mestre foi embora que eles despertaram para a percepção de que cada um é a própria união com Deus. Isso não é trabalho para uma pessoa preguiçosa. Você deve desenvolver seu próprio estado de consciência. Você deve aprender que Deus constitui o seu ser e você deve ver esse mesmo ser espiritual por trás dos olhos de cada pessoa deste mundo, embora eles mesmos possam não reconhecê-lo. Quando o Mestre disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda", ele não viu um homem aprisionado em um corpo doente. Ele viu apenas a alma sem restrições e estava dizendo na verdade: "Você, a alma, levante-se, tome seu corpo e caminhe". É inevitável que, continuando nesse trabalho, você seja chamado a enfermarias, hospitais e prisões. E sempre você deve se lembrar de não julgar pelas aparências. Quando você tiver aprendido a ver a alma no Filho de Deus, brilhando através daqueles olhos cheios de dor, você também poderá dizer: "Pegue esse corpo e saia desta prisão de crenças". Isso só pode acontecer, no entanto, quando você e eu, individualmente, rezarmos sem cessar. Mas isso não significa rezar a Deus por algo. A oração é um reconhecimento de Deus como a vida de cada indivíduo. A oração é a consciência do bem sempre presente. A oração é um reconhecimento de Deus em todos os teus caminhos. A oração é entender Deus como o único poder operando na consciência. É no entendimento e aplicação desses princípios espirituais que você vive em obediência ao 9º mandamento e pode então sustentar testemunho verdadeiro quanto ao seu próximo. Tratamento. A natureza de toda desarmonia existe apenas como uma sugestão ou aparência, um sentido ilusório. Tratar espiritualmente é reinterpretar a experiência, à medida que ela chega ao alcance de sua consciência. Saber conscientemente a verdade sobre Deus e sua criação é o tratamento de cura que determina a harmonia da sua existência. É imperativo que você aprenda a reinterpretar todas as situações ou condições aparentemente discordantes, no entendimento de que Deus é a substância, lei e ação de todo ser verdadeiro e, portanto, você não temerá aparências de qualquer natureza. A atividade dessa verdade em sua consciência constitui a lei para todas as situações ou condições. Quando confrontado com qualquer sugestão de uma individualidade ou condição separada de Deus, volte-se para Deus em pensamento, pondere essas verdades e medite sobre elas, sempre lembrando, no entanto, que memorizar ou recitar essas palavras não é tratamento. Deixe a verdade se revelar de dentro do seu próprio ser, em pensamentos, ideias, desdobramentos e revelações.
A verdade das Escrituras, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, é a garantia de que a sua própria consciência da verdade é o tratamento para a aparência do mal. Talvez algum membro da sua família esteja doente ou experimentando alguma sensação de discórdia. Imediatamente seu pensamento vai para Deus e você é lembrado de que o princípio criativo da vida, harmonioso e eterno, aparece como a vida de cada indivíduo. Portanto, aquilo que reivindica a existência como doença ou discórdia não pode ter substância e nem poder, é sem causa, portanto, sem realidade. Como você entende Deus como o único ser infinito, o princípio criativo e substância de tudo o que é, você não aceita qualquer aparência de discórdia como sendo, na verdade, parte da vida ou do corpo. Sempre que você vê qualquer aparência de erro, sua reação será a mesma. Um tratamento compreensivo nunca se preocupa em se livrar ou destruir a discórdia, mas inclui apenas a realização de Deus e sua harmonia, perfeição, substância e lei, e como consequência, a natureza irreal ou ilusória de qualquer aparência ou sugestão do mal. Se você voltar ao Antigo Testamento, você vai ler sobre o cerco de Jerusalém, onde Ezequias, rei de Judá, disse ao seu povo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. O entendimento e o tratamento não combate o erro ou procura destruí-lo, mas sabe que a natureza infinita e eterna do ser individual impossibilita qualquer condição ou ação que não tenha fonte no espírito. Seus tratamentos serão frutíferos na proporção de sua fé no infinito invisível. Essa fé cresce e se fortalece quando você percebe que a natureza infinita da vida eterna faz de Deus, a única mente ou consciência divina, a substância real de todo o bem. Até agora, acreditou-se que Deus envia ou dá o seu bem, mas agora você sabe que Deus aparece com o seu bem. Deus não envia segurança ou paz, Deus é segurança e paz. Deus não dá emprego, Deus é a atividade do seu trabalho. Deus não envia suprimentos, Deus é a substância de todas as formas de suprimento. Deus não dá família e companheiros, Deus aparece como família e amigos. Há dentro de você aquilo que vê o que os olhos nunca podem testemunhar, ouve o que ouvidos nunca podem ouvir, e é essa faculdade interior intuitiva da alma que permite que você veja através das aparências, atravesse o véu da ilusão, dissipe o senso de discórdia, consiga discernir a harmonia de Deus e a perfeição espiritual de todos os seres. O tratamento espiritual baseia-se nesta faculdade interior da alma e, quando é feito parte regular e frequente de sua vida diária, desenvolve uma consciência interior e uma garantia constante da presença divina que acompanha você a cada passo. Ele fornece a você sabedoria infinita e proteção divina das discórdias dos sentidos. Revela harmonia e paz como sempre presente e, eventualmente, uma visão do reino de Deus na Terra. O tratamento, corretamente entendido, desenvolve as faculdades interiores para que seus recursos espirituais se tornem a substância e atividade de sua experiência, permitindo-lhe aproveitar esta fonte eterna, infinita e invisível, para que seja qual for a cura, o suprimento ou a proteção, em vez de depender de formas externas para o seu bem. O objetivo da mensagem do caminho infinito é o desenvolvimento e a revelação desses recursos espirituais internos do indivíduo, para que você possa provar que eu tenho carne para comer que vós não conheceis, que o seu bem é o desdobramento contínuo de sua própria consciência, sempre aparecendo na forma necessária à experiência do momento. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Nenhuma das coisas tão temidas pelo mundo pode causar desarmonia em sua experiência, a menos que você lhes conceda o poder de fazê-lo,
e você dá poder a elas sempre que você acredita que, porque você tem sido um pouco ressentido ou invejoso ou cruel, você deve esperar algum resultado terrível. Inúmeras pessoas estão se submetendo às chamadas leis do pecado e da doença, dizendo: minha inveja, meu ciúme, meu ódio estão causando essa discórdia. Até os praticantes às vezes prendem seus pacientes à crença de doença e discórdia, dando poder à causa mental. A causa mental não é mais poder do que a causa física, mas se você adota tais leis para si mesmo, você certamente as trará em seu ser. Se você acredita que os germes têm poder para causar doenças, então eles estarão em sua experiência. Por outro lado, se você acredita que os germes não têm energia, mas que o pensamento errado é que tem, você faz disso uma lei para si mesmo. Se então a teoria dos germes é uma crença, da mesma forma a teoria da causa mental é também uma crença, a despeito do fato de que, para o sentido humano, a preocupação produz úlceras e germes causam doenças. Mas isso faz delas leis? Ou são as crenças que são aceitas como leis? No mundo onde germes e causas mentais são aceitos como lei, a doença e a desarmonia são desenfreadas. Independente de quais e quantas leis o mundo possa estabelecer para si, existe apenas uma lei, que é esta: Deus é. Deus é vida, Deus é amor, Deus é poder, Deus é espírito, Deus é lei espiritual infinita. Portanto, nem erro, nem pecado, nem doença, nem morte têm poder para se perpetuar, porque não há lei para sustentá-los. Ao se elevar ao reino espiritual, você entenderá mais claramente as palavras do Gênesis. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que tudo era muito bom. Desde que Deus fez tudo o que foi feito, e tudo o que Deus fez é bom, aquilo que Deus não fez nunca foi feito. Não há presença do mal, nem poder do mal, nem causa do mal. Quando você sabe a verdade de que a doença ou o erro não tem causa, nem continuidade, nem existência e nem lei, elas não têm efeito. Você pode ter certeza de que Deus está funcionando perfeitamente, mesmo quando os hospitais transbordam de doentes. As guerras liquidam milhões, infecção e contágio rodeiam o globo e crianças inocentes nascem surdas e cegas. Por que isso é assim? No que Deus pode ser bom para todas essas pessoas que parecem ramos que são cortados e murcham? A resposta é dada pelo salmista que diz que você deve habitar no abrigo secreto do Altíssimo. A resposta é dada pelo Mestre que diz que você deve permanecer nesta verdade e deixar que a verdade permaneça em você. A resposta é dada por Paulo que diz que você deve orar sem cessar. É absolutamente necessário que você saiba conscientemente que Deus é o único poder e esta é a verdade que vai libertá-lo. Uma nota para praticantes e alunos avançados. Quando um clamor por um erro surge, o metafísico ou estudante da verdade é rápido em responder com uma negação ou com algum tipo de afirmação da verdade. Nos estágios iniciais de um estudo e prática, isso está bem e é necessário, mas o praticante ou estudante avançado não deve atender a nenhum caso dessa maneira. Como toda afirmação é um argumento, responder, seja com uma negação ou uma afirmação, é usar argumento contra o argumento, e deste modo uma batalha é instaurada. Do ponto de vista da compreensão superior da prática espiritual, não se deve fazer qualquer negação, nem se deve anunciar uma verdade em contrapartida a um erro. Expressar uma verdade em contrapartida a um erro é se defrontar com o erro, usando a própria arma do erro. O erro é um argumento, e no momento em que se responde, mesmo com uma palavra da verdade, a batalha começou. Sob nenhuma circunstância, um estudante avançado deve fazer uma declaração da verdade para refutar um argumento de erro. Resista à tentação de assumir conhecer qualquer verdade, e quando apresentado com um argumento de natureza negativa, fique firme, sem permitir a um único pensamento de afirmação ou negação entrar em sua mente. Assim, permanecendo sem refutar mentalmente a aparência, você alcança uma atitude de receptividade e a verdade preenche rapidamente a consciência.
Este é o caminho do meio, referido nos escritos e ensinado nas aulas dos praticantes. O caminho espiritual. Aqueles de vocês que são estudantes sérios do caminho infinito estarão mais ansiosos para compartilhar essa verdade com seus entes queridos, ansiando levá-los também para este céu, mas isso nem sempre é possível. Mesmo que fosse possível apresentar esta mensagem a milhares de pessoas ao mesmo tempo, apenas algumas seriam capazes de recebê-la. Mas para aqueles que podem recebê-la, esta mensagem é a própria vida, porque o Espírito interior os atraiu para si mesmo. Por seu exemplo, você será capaz de influenciar alguns de seus entes queridos com melhoria marcada e evidente em suas vidas, mas outros vão te abandonar, porque você vai estar vivendo em um reino de consciência muito distante do estado atual deles. Não vai mais poder conversar com eles sobre germes e causas mentais, os filmes mais recentes e escândalos de jornais, porque essas coisas lhe parecerão superficiais. Em vez disso, você vai querer estar com aqueles de sua própria família verdadeira, com quem você pode compartilhar estas verdades e com os quais a conversa é mantida no céu. Isso acontece com todo aquele que sinceramente dedica-se ao caminho espiritual. Embora possa ser uma experiência solitária e comovente por um tempo, o desdobramento final da verdade compensa muito mais do que qualquer coisa do mundo materialista que você possa vir a perder.